Em nome de Jesus, glória a Deus, amém? Aleluia! Pega a Bíblia aí na sua mão e continue de pé por um instante. Você já vai sentar já. E nós vamos encerrar hoje essa série de mensagens, amém? Nós vamos falar sobre o quarto tema dessa série, MDC. E no final nós vamos estar trazendo a vocês aquilo que o Senhor nos presenteou para esse tempo. Amém? O desejo do Senhor para esse tempo, para cada um de nós como igreja do Senhor. Quem está com expectativa aqui essa noite, dá uma glória a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Marcos. Nós vamos ler dois textos, tá bom? Primeiro é Marcos, capítulo 16, e o verso 15. Marcos 16, e o verso 15. Glória a Deus. O nosso tema hoje é apresentando as 7 áreas de influência, amém, da sociedade. Então, preste bastante atenção, não se distraia, não converse, tá bom? Se for mexer no celular, seja só para fazer a anotação da palavra que está sendo ministrada aqui. Não responde mensagem, não. Depois você resolve essas coisas. Traz toda a tua atenção para cá e nós vamos ser edificados essa noite na palavra do Senhor. Marcos, capítulo 16, verso 15, diz assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Amém? Agora volta um livro, vai lá para Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus por essa palavra. Antes de sentar, vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos essa noite pela oportunidade de estarmos aqui, de poder aprender da tua palavra. Ensina-nos nessa noite. Dá-nos um coração ensinável. Dá-nos, Senhor, entendimento da tua palavra. Dá-nos compreensão daquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai, nesse tempo. E que nós possamos andar nessa concordância daquilo que o Senhor está realizando. Nós estamos aqui, cumpre nós a tua vontade. E que somente o teu Espírito fale a cada coração nessa noite. Nós adoramos o teu nome, te agradecemos. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Amém? Vamos encerrar nessa noite essa série. Nós falamos desde o primeiro domingo desse mês de junho sobre fomos chamados, fomos salvos para as boas obras. Nós aprendemos o que a Bíblia diz sobre a prática das boas obras. Amém? Nós somos salvos por meio da fé para as boas obras. Nós aprendemos sobre a cultura do reino de Deus. A pastora pregou sobre essa cultura, sobre os valores que são apresentados, os princípios que existem nessa cultura do reino de Deus, e que Jesus na sua vida na terra veio manifestar essa cultura, veio revelar, amém, sobre essa cultura. No domingo passado nós falamos sobre o poder do Espírito Santo para a prática das boas obras. É impossível vivermos a vida cristã sem o poder do Espírito Santo. Precisamos do conhecimento, do relacionamento com o Espírito Santo. E foi promessa de Jesus. Jesus deixou para o final a notícia dizendo: eu estou indo, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? E o Espírito Santo veio. Atos 2 vai registrar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Então, esse poder na vida do cristão, esse poder na minha vida e na tua vida nos habilita para a realização das boas obras. Entenda que nós estamos falando não só de um relacionamento vertical, você e Deus, Deus e você. Mas nós estamos falando do relacionamento horizontal, onde Deus, através de nós, quer tocar em vidas, quer tocar em pessoas, quer abraçar pessoas, quer revelar o amor do Pai a essas pessoas. E hoje nós vamos encerrar apresentando a vocês as 7 áreas de influências dessa sociedade. Eu tenho certeza que você vai se identificar
porque você está aqui para um propósito. Você nasceu com um propósito. Você ainda não descobriu, mas o teu relacionamento com o Criador te ajudará a descobrir o porquê você está aqui, o porquê você nasceu e tudo aquilo que você carrega até hoje. Amém? Suas habilidades, suas aptidões e os sonhos que estão aí dentro de você, tudo isso tem um propósito. E nas mãos do Senhor será algo poderoso para a realização da obra do Senhor aqui nessa terra, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Nós lemos Marcos 16 e Mateus 28. Ambas referências trazem a declaração de Jesus, que nós chamamos de a grande comissão. Amém? A grande comissão. Essas palavras de Jesus, elas não são sugestivas. Entenda que essas palavras de Jesus, nesses 2 versos que nós lemos, elas são imperativas. Em Marcos 16, Jesus fala: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Deus não está sugerindo, o Senhor está ordenando. Amém? Em Mateus 28, nós lemos Jesus falar: vão e façam discípulos. Nós temos o privilégio de estar debaixo dessa palavra poderosa de Jesus, debaixo dessa grande comissão do Senhor Jesus. Então, não é sugestivo, é uma ordenança. Ordenança vem de ordem, e ordem não se questiona, se obedece. Amém? Então, nós precisamos entender a importância dessa ordenança do Senhor Jesus. Ele nos chamou, Ele nos deu uma missão, e Ele nos deu uma ordem. Porque o Evangelho não para na gente, não para em mim, não parou em você. Mas o Senhor quer alcançar pessoas agora através de mim, através de você. Através da igreja do Senhor que está aqui. Marcos 16 fala sobre a missão da igreja, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? E Mateus 28 está falando sobre a importância de discipular as nações. Jesus disse: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós, os estudiosos, e isso tem acessível a você, quando Jesus está falando vão, façam discípulos, a palavra façam no original, o verbo grego é matateu, significa discipular, ensinar, transferir. Amém? Transferir. Jesus está dizendo: façam, transfiram, façam discípulos de todas as nações. E quando a Bíblia fala de nações, ela fala de cultura. Nações são representadas por cultura. Nós estamos aqui no Brasil. No Brasil nós temos uma cultura. Se você for viajar para um outro lugar, uma outra localidade, aquela nação, aquele país é regido por outra cultura totalmente diferente da nossa. Jesus então está nos dando uma ordem. Jesus não está sendo sugestivo, mas Ele está nos ordenando a fazer discípulos, a influenciar, a ensinar, a transferir. E o que nós transferimos? O que nós ensinamos? O que nós carregamos que é capaz de tornar discípulos de Cristo em outras culturas? Falar de cultura é falar de pessoas que estão acostumadas àquele tipo de vida. Falar de cultura é falar de pessoas que estão acostumadas a fazer as mesmas coisas, sem alteração, é uma repetição. Pessoas que estão acostumadas, o que nós carregamos que é capaz de influenciar uma cultura para transformar essas pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus? Pode responder? Nós carregamos um reino que não é visível. Jesus falou: se alguém falar para vocês que o reino está ali, não acreditem. Se alguém falar para vocês que o reino está acolá, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós. Então o que nós carregamos é capaz e é suficiente para transformar uma cultura, para transformar, para influenciar áreas de formação de pessoas, para que aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, aquilo que eu e você carregamos de princípios e valores do reino, vai transformar essas pessoas em verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu carrego o reino
de Deus em mim. Diga glória a Deus por isso. Se a gente pode pensar assim, aonde que eu entro nisso? Como que eu faço essa diferença? Como que eu posso levar esse reino de Deus? Será que para poder levar o reino de Deus, eu preciso estar inserido em algum departamento da igreja? Será que para poder levar o reino de Deus, eu preciso ter uma função, um título, eu preciso me formar em teologia, alguma coisa? Tudo isso daí é ferramenta que nos auxiliam. Mas a princípio, a palavra ela diz, ide e façam discípulos. Ela não fala, fiquem, ela fala, ide. Então não é sobre chegar aqui e ficar, mas é sobre chegar aqui, ouvir, aprender e levar. Levar para onde? Levar para isso que nós vamos falar. Tem a imagem, Luan, para colocar, por favor? Sobre os 7 montes, as 7 áreas da sociedade. Onde por muito tempo nós entregamos, nós deixamos e precisamos retomar novamente. Nós precisamos retomar essas áreas novamente pelo poder do Espírito. E aí é onde você entra, e a primeira área onde nós vamos falar é sobre família. Família, fala comigo, fala assim, fala família. Família, presta atenção. Se você veio aqui hoje precisando de uma resposta ou querendo muito uma resposta, talvez essa palavra não seja totalmente para você. Mas se você abrir o teu coração e falar assim, a partir de agora, eu quero ser a resposta, você está no lugar certo. Nós queremos respostas e o Senhor está falando assim, ei, você é a resposta. A sua família é a resposta. Certa vez eu li algo em um livro que ficou marcado e eu sempre falo disso. Me chamou muita atenção quando um historiador, ele pesquisou um dos maiores impérios que já existiu na Terra, que era o Império Romano. Muito poder em riquezas e exército, e exercia poder sobre muitas nações. O Império Romano, ele teve uma queda, acabou. E esse historiador, ele foi pesquisar o porquê da queda do Império Romano. E pasme, a queda do Império Romano, segundo esse historiador, ela não está envolvida com um imperador ruim ou com um mau líder. Ela não está totalmente envolvida com as outras nações que começaram a atacar esse Império Romano. Ele diz que a queda do Império Romano está atribuída à corrupção das famílias. O Império Romano começou a cair quando eles abriram as portas das suas casas, das suas famílias, e tornaram os seus filhos, tornaram os seus casamentos, tornaram as suas famílias vulneráveis. A partir daí, um império, ele veio à queda. O que vai sustentar uma nação, o que sustenta uma cidade é feita de famílias, e o que sustenta uma nação, não é apenas o governo que foi eleito, o próximo governo que será eleito, não. O que sustenta nações são homens e mulheres que não deixam suas famílias se corromperem, que não abre mão da sua casa, que não abre mão da sua família, que não abre mão dos seus filhos, que não negocia a sua casa, que não abre as portas da sua casa para que o inimigo vá e corrompa. Você percebe que o inimigo, ele veio para roubar, diz a palavra, roubar e destruir, roubar, matar e destruir. Por isso que ele quer roubar a nossa família, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, para poder matar e destruir. Família é projeto de Deus, amém? Se tem alguém da sua família que olha para ela e fala assim, nossa família é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus, irmão. Por que que nós guardamos aquilo que é precioso? Por que que nós guardamos aquilo que tem valor? Porque tem um ladrão que pode roubar, não é verdade?
É por isso que nós devemos guardar a nossa casa. É por isso que nós devemos guardar a nossa família, porque tem um ladrão aí fora, que é o ladrão das nossas almas, que está esperando a gente abrir a porta para que ele possa corromper os nossos filhos, esperando abrir a porta para que ele possa corromper o nosso coração, corromper o nosso lar, arrancar a palavra de Deus lá de dentro, deixar vulnerável. E a gente olha o mundo hoje e fala assim, tá difícil. Já ouviu isso? Tá difícil viver, não tá? Tá difícil viver. Por quê? Porque nós entregamos as nossas famílias, entregamos essas áreas da sociedade, entregamos essas esferas nas mãos do inimigo. Mas a partir do momento que você ouve, você se torna responsável. Escuta, você está ouvindo hoje, você está se tornando responsável por coisas que você carrega, por coisas que você tem, por coisas que o Senhor colocou em você. Jovens, sonhem com famílias. Sonhe com famílias. Em nome de Jesus, sonhe em constituir uma família. Você que tem a sua casa, que tem a sua família, isso que está acontecendo, que você pode olhar e falar, tá difícil, é investida do diabo para poder roubar a sua paz. Mas quando você se posiciona e fala assim, ei, a minha família pertence ao Senhor, o diabo tem que recuar. Tem que recuar. Se eu sair daqui agora, for lá nas 4 pistas, tá vindo um caminhão gigante, eu fizer assim para parar, ele não vai parar. Ele pode até passar por cima. Mas se eu estivesse revestida de autoridade, com o uniforme da CT, e eu chegasse lá do meu tamanho que sou, num caminhão e fizesse assim, ele tinha que parar? Sim ou não? Porque eu estava fardada de autoridade. O Senhor nos reveste de autoridade. O Senhor nos farda de autoridade. Você tem autoridade para chegar na sua casa e falar assim, obras do inimigo, espírito de confusão, recue no nome de Jesus. E ele tem que recuar. Tem que recuar. A tristeza, a angústia, a raiva, a confusão, parece que tudo vira confusão. Aquele espírito de discórdia tem que recuar da sua casa. A sua casa, ela é constituída para ser um referencial da glória de Deus, para ser um lar de paz. Amém? O seu lar é um ambiente de paz. Eu não sei como estava a sua casa. Eu não sei como você estava vivendo os seus dias. Talvez só estava vivendo. Mas o Senhor nos chama para algo maior, irmãos. A paz que excede a todo entendimento. Calma aí que agora eu me juntei um monte de dívida, não sei como sair, está dando confusão no casamento. A paz que excede a todo entendimento te dará sabedoria para administrar os teus recursos. A paz que excede a todo entendimento vai te dar visão. Pastor Tiago pregou certa vez, ele falou assim, é impossível nós criarmos um filho hoje sem o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, você está vivendo os seus dias, e o Espírito Santo olha para você e fala no seu coração, põe a mão na cabeça desse menino e ora por ele. E o Senhor revela o que está acontecendo na tua escola. Deus está me mostrando que está acontecendo alguma coisa. Ou o Senhor dá um sonho. É difícil ser filho de crente, gente, sabe? E sabe, a mãe chega e olha e fala, está acontecendo, o que está acontecendo? De mãe que ora, amém? A mãe que ora, filho, seja grato pelos seus pais. Seja grato pela sua mãe, seja grato pelo seu pai, seja grato por aquele que está cuidando de você e exercendo esse papel de paternidade, de maternidade na sua vida. Eles não são perfeitos. Uma coisa que eu aprendi sendo mãe de 3 filhos é que eu nunca vou ser perfeita. Eu não vou ser perfeita, eu vou errar, mas uma coisa é certa, eu vou ser intencional até o último momento para colocar eles no caminho do Senhor. Para que eles cresçam diante da presença de Deus. Pais, sejam intencionais.
famílias, a gente fala muito sobre isso, famílias intencionais. Vai sentar na mesa, seja intencional. Ah, mas o que eu faço então, para poder restaurar e restituir isso? A minha família está andando assim, ó, no meio de uma tempestade, o que eu tenho que fazer? Se posiciona, se posiciona, senta os meninos na mesa de novo. A gente fala sobre isso, a importância da mesa. Sabe o que é a mesa em casa? O pastor fala, a mesa é o altar da casa. A mesa é o altar da casa. Tira o celular da mesa, desliga a televisão, senta lá. Conversa, 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 conversa. Isso tem o poder de curar a alma, irmãos. Tem o poder de curar a alma. Conversa com seus filhos, conversa com a sua esposa, conversa com seu marido. Esses dias eu compartilhei, né? A gente saiu, foi lá para a praia, e a gente começou a caminhar na praia, e conversar, e dar risada. E eu falei para ele assim, não tem o presente mais caro que pudesse pagar esse momento. É algo tão importante, o investimento. O investimento. Investir no seu relacionamento, numa conversa. Por que a gente grita? Está do meu lado, mas eu estou gritando. Porque o coração está distante. Aproxima o coração do esposo, da esposa de novo. Você vai ver. Lembra do início. Por que eu casei? Por que eu estou junto agora? Por que eu estou vivendo junto com essa pessoa? Por que eu escolhi casar com ela? Porque você decidiu. Decidiu. E ninguém muda um homem decidido. Ninguém muda uma mulher que decide. Você decidiu e você se posicionou. E você vai ser fiel até o fim, em nome de Jesus. Eu profetizo a restauração de lares, a restauração sobre a sua família, um casamento próspero, abençoado. Olha, não adianta nada a gente querer conquistar o mundo lá fora, ter a melhor empresa, se não conseguir a vitória dentro da nossa casa. Não adianta nada a gente conquistar tudo lá fora, ter o melhor carro, a conta não está faltando nada, se está faltando amor dentro de casa. O que a palavra vem garantir para a gente é que sim, Deus é dono de todo ouro, de toda prata, de todo recurso. E a Bíblia diz que Ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Ele tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te abençoar financeiramente. Mas além das riquezas deste mundo, o que a Bíblia nos garante é que não vai faltar a presença dEle nos dias difíceis. É que não vai faltar o amor dEle quando tudo for levado. Quando entraram dentro da nossa casa e roubaram tudo, e eu fiquei sentada no sofá só olhando. Quando eu olhei que não tinha televisão, não tinha notebook, não tinha celular, não tinha aliança na mão, não tinha mais nada. O Espírito Santo olhou para mim e falou assim: veja, levaram tudo, mas não me tiraram de dentro de você. Podem levar, mas a presença do Espírito Santo da tua casa ninguém tira. Ninguém tira de você chegar naquele lugar e falar assim, ó, respira, sente a paz nesse lugar. Sente a paz nesse lugar. Fala assim, estenda suas mãos. É uma noite profética, irmão. Estenda suas mãos assim. Fala, eu tomo de volta aquilo que um dia foi roubado. A minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus sonhos pertencem ao Senhor Jesus. Fala assim, fala, inimigo, recue, confusão, recue, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. A importância de conhecer essas áreas de influência é que são exatamente nelas que nós podemos manifestar esses princípios e esses valores que existem no reino de Deus. São lugares de transformação. Cada área que nós estamos apresentando para vocês, guarde isso no coração de vocês. Amém? São áreas de transformação, onde somos capazes de gerar influência. Quando nós geramos influência, nós estamos estimulando pessoas a se parecerem com o Senhor Jesus. E como eu falei no começo, nós temos o privilégio de estar debaixo de uma palavra da grande comissão do Senhor. Amém? Nós estamos no Ministério Discípulos. De há 8 anos atrás, o Senhor nos deu essa palavra. Quando estávamos lá na garagem, ali na Areia Branca, e nós estávamos ali cultuando ao Senhor, reunidos com pessoas,
E o Senhor nos disse: façam pessoas iguais a Jesus. O Espírito Santo nos deu, colocou essa missão no nosso coração, nos deu dessa essência, nos colocou debaixo de uma palavra missional, amém? De uma palavra missional do Senhor Jesus. Façam pessoas iguais a Cristo. E a segunda área que eu quero apresentar para vocês é a igreja. Fala comigo, a igreja. Quantos amam a igreja do Senhor aqui? Nós amamos a igreja do Senhor. É bom estar aqui, amém? Quando eu falo de igreja, eu falo desse momento que nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui compartilhando, comendo o mesmo pão, compartilhando da palavra. Você lembra como você chegou aqui? Você lembra quem era você antes de estar aqui? Antes de estar na igreja do Senhor? Como é que você estava? E pelo fato de estar, de agora conviver e de caminhar, quanta coisa já não mudou em você, não é? Quanta transformação já aconteceu na tua vida. É claro, perfeito não somos. O único perfeito é Cristo, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas pare e analisa quantas coisas por estar aqui, pela decisão de vir a esse lugar, de ouvir dessa palavra, de estar em comunhão, de estar perto, de decidir andar junto, o quanto isso já transformou você. O quanto você fazia algumas coisas e hoje você já não faz mais. Você antes tinha umas práticas e hoje você não tem mais. Então por isso a igreja é um ambiente de influência. É um ambiente de grande influência para a formação de discípulos do Senhor Jesus. Os discípulos são feitos através da igreja local. Eles são formados através da igreja local até os confins da terra. Amém? É claro, a igreja, preste atenção, a igreja não salva ninguém. Amém? A igreja não salva ninguém. Você não vai se agarrar numa placa para defender a tua salvação. A igreja não salva ninguém, mas, fala comigo, mas, não, por favor, põe uma entonação, fala, mas, aquele que te salvou, pede para você vir à igreja. Amém? Porque é importante estar aqui, é importante esse ambiente. Nós temos aí, infelizmente, muitas ideologias aí fora, chamada de cultura, chamada de ideia revolucionária, de que você não precisa mais sentar aí, você não precisa mais vir aqui. O mundo lá fora está querendo dizer que estar aqui, conviver com pessoas que têm qualidades, que têm defeitos, que são A, são B, vai prejudicar você. Fica na tua casa, a igreja é você. Não caia nisso, irmãos. A carta aos Hebreus, capítulo 10, vai nos advertir: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Alguns tomaram essa ideia como verdade para a sua vida, e agora deixar esse ambiente de influência que é a igreja do Senhor. Nós vemos a igreja do Senhor não como um clube social, que a gente senta, que a gente chega, bate um papo, conversa, e aí tudo bem, como vai? Não, a igreja do Senhor é um quartel-general, é um exército, amém? Aqui nós recebemos munição, aqui nós aprendemos as armas da nossa guerra. Aqui nós vamos errar, mas nós vamos aprender juntos. Aqui nós vamos falhar, mas nós vamos ter olho no olho. E nós vamos ter um ambiente de liberdade. Para o quê? Para que haja restauração. Para que aquele que está caído agora se levante. O inimigo faz de tudo para te tirar desse lugar. Para convencer você. Para convencer você que é melhor você ficar quietinho. Que é melhor você ficar na sua casa. Mas quando nós vemos essas 7 áreas que estamos apresentando aqui, elas são estratégias. Fala comigo, estratégias. As 7 áreas são estratégias para formação de discípulos na sociedade. A igreja não é o teu ponto de chegada só. Ela é o teu ponto de partida. Amém? Ela é o teu ponto de partida. Num lugar como esse, nessa nossa comunhão, nós ouvimos a Deus. Nós estamos juntos. Nós oramos por uma causa. Nós chegamos às vezes aqui um pouco apagado, mas logo a gente está perto de alguém que está queimando. A gente está do lado de alguém que está ali com uma fé que deixa você entusiasmado, motivado. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo várias vezes. De vir à igreja aquele dia que você não está bem, sabe?
Aquele dia que aconteceu tanta coisa, você está meio duvidoso de alguma coisa, mas você vem para a igreja, você toma uma decisão de vir. Aí você encontra alguém que está cheio da fé. Você encontra alguém que está naquela liberdade ali, ó, se entregando na presença do Senhor. Você está perto de alguém assim, você se sente estimulado, incentivado. Você não sabe como orar, você começa a andar com alguém de oração. Você começa a caminhar com alguém que ora, com alguém que ama a Bíblia. Automaticamente, o que isso vai acontecer? Você vai amar a oração. Você vai amar a palavra. Você vai querer desejar isso também. Não deixa o mundo convencer você de que esse lugar se tornou o pior para você. Pelo contrário, a igreja não salva ninguém, mas aquele que nos salvou, nos envia a ela. Amém? Nos faz estar aqui, porque aqui nós somos treinados, equipados, para obedecermos a grande comissão do Senhor Jesus. Quantos amam a noiva de Cristo, que é a igreja? Amém? Ame a igreja do Senhor, ore por ela, esteja presente, participe, não saia dessa comunhão. Amém? Se tem algum problema, resolva, procure a pessoa, olhe nos olhos. Onde o Espírito de Deus está, ali há o quê? Liberdade. Amém? Então, se o Espírito de Deus está aqui, existe olho no olho. Não podemos esconder nada. Amém? Não podemos fingir alguma coisa, porque tudo aquilo que a gente finge, não vamos sustentar por muito tempo. Uma hora a máscara cai, uma hora aquele estilo de vida que a gente está forçando, não será mais sustentado. O Espírito de Deus está aqui, Ele tem liberdade em nosso meio. Amém? Então onde o Espírito de Deus está, tem paz, tem riso, tem olho no olho, é leve, tem leveza. Então se nós tivermos que resolver, é um ambiente como esse, o Senhor nos cura. O Senhor muda a nossa vida. A igreja é uma grande área de influência para a sociedade. E nós estamos debaixo de uma palavra também. Que glória por isso, irmão. Que alegria de poder lembrar vocês daquilo que Deus tem falado. Amém? Essa mensagem também é uma forma de lembrar vocês do que Deus está falando. Daquilo que Deus já falou com cada um de nós. Amém? Nós fazemos parte de uma igreja que estão debaixo de uma grande palavra do Senhor, que é de Santos para o Brasil, e é do Brasil para as nações. E a igreja tem o seu papel tão importante, amém? Nesse envio, nessa formação e nesse equipar dos verdadeiros discípulos do Senhor. Amém, querido? A partir do momento que a gente cresce, não tem como mais voltar atrás, não é não? As roupas de criança não nos servem mais, serve apenas de lembrança, se você tem algo guardado. Mas conforme você vai crescendo, você vai tendo que ter vestes novas. É isso que a palavra do Senhor ela faz com a gente. A gente chega aqui hoje, a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, a gente vai crescendo. Como? Crescendo espiritualmente, crescendo com o Senhor. E as coisas que a gente fazia antes passam a não fazer mais sentido. Passam a não servir mais, e o Senhor começa a trazer a nós uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se comportar, uma nova forma de andar. Aí é onde começa. Já passou por isso? Alguém olhar para falar assim para você e falar: está diferente? O que está acontecendo? Não é o cabelo, não é a roupa, não. Você está diferente. O que está acontecendo com você? Não está gritando mais, não está brigando mais, não está xingando mais. Ah, não, foi parado no meio do semáforo aqui, no meio do trânsito e não baixou o vidro para xingar. O que está acontecendo? É a transformação do Espírito Santo. É o poder da palavra de Deus, irmãos. É isso que a palavra faz. E nós precisamos, com essa transformação, nos posicionarmos no meio das famílias, no meio da igreja. E aonde? No meio da educação. A outra esfera é a educação. A igreja do Senhor tem que estar posicionada na área da educação. Os nossos filhos passam a infância, a maior parte da escola, às vezes dentro de casa.
Nós precisamos de homens e mulheres com caráter de Cristo que se formem e estejam no meio das escolas. Professores, professoras cheias da unção de Deus. Eu dou aula de karatê, professor de karatê cheio da unção de Deus. Eu dou aula de futebol, professor de futebol cheio da unção de Deus. Tem poder de mudar pessoas. Lá, e isso é verdade, lá na faculdade a gente vê como Cristo é tirado das universidades. Desde o primeiro semestre, não sei, provavelmente não em todos os cursos, mas no nosso, desde o primeiro semestre, nós somos convidados a tirar a palavra de Deus de dentro de um consultório, de dentro de um atendimento. Somos obrigados a tirar, convidados. Você aprende a tirar de Jesus de lá de dentro. E nós precisamos nos posicionar, irmãos. Precisamos estar posicionados e falar assim: o meu Jesus é o dono de toda a ciência, é o dono de toda a educação, é o criador de todo o princípio, e Ele vai estar no meio de tudo isso. Não só apenas nas escolas, nas universidades, mas nos cursos, em tudo. O que o Senhor colocou nas suas mãos? A gente não pode negligenciar o que o Senhor colocou nas nossas mãos, irmãos. Se você tem o desejo de fazer algo, para você dirigir um carro, qual é o mínimo? O carro está com gasolina, está tudo ok. Qual é o mínimo pela nossa lei que você precisa para poder ligar o carro e sair andando? O quê? Habilitação. Você precisa estar no mínimo habilitado para poder, segundo a lei, sair dirigindo o carro. Nós precisamos estar habilitados para entrar em algumas esferas da sociedade. E na educação, o Senhor, Ele está convidando de novo. Você tem desejo de se formar em alguma coisa? Tem desejo de se especializar em algo? Tem desejo de fazer um curso? Faça em nome de Jesus. Faça em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Que você cresça. O Senhor nos deu capacidade. Você possui em você toda a capacidade necessária para isso. Escuta, a semente possui toda a capacidade dentro dela para poder plantar, germinar e crescer e se tornar uma árvore. O Senhor já colocou dentro de você toda a capacidade necessária para poder crescer e desenvolver. O Senhor é o Deus que dá sabedoria. E dá sabedoria. O que você faz? Você é pintor? Você é eletricista? Você é o quê? Seja o melhor em nome de Jesus. O melhor para ser melhor do que alguém? Não, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você disse que é sim, é sim. Se você disse que é não, é não. Se você disse que vai, você vai. Se você disse que não vai, então você não vai. Agora, se você prometeu, a Bíblia diz: ainda que nos custe algum dano, honre com a tua palavra. Honre com a tua palavra. O que mais se espera de homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus? Senão que sejam confiáveis. Seja confiável e bem-sucedido em tudo, em nome de Jesus. Ei, fala para quem está perto de você, fala assim: irmão, volte a estudar em nome de Jesus. Volta a estudar, termina os seus estudos, se alegre com isso, se alegre com isso. Pega um livro, irmãos, desenvolva, passe a ler livros em nome de Jesus, porque a gente fica aqui, é TikTok, é Facebook, é YouTube, é Netflix, é Instagram, e os nossos dias vão dizer, a gente não lê nada. E aí a gente senta para conversar e não tem recursos. Não tem recursos porque a gente não se capacita. Está tudo aqui, Volte a estudar, se eduque segundo a palavra de Deus. O livro mais poderoso, 66 livros, onde o autor senta do teu lado e conversa contigo. E fala com você. Volta a estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Toma posse novamente da esfera da sociedade. Não abra mão. Para concluir, esses dias nosso filho Levi falou de algo que aconteceu na escola. Ele falou assim: aconteceu uma coisa lá na escola, mãe, a senhora não vai me tirar de lá? Não. Mãe,
E era para ensaiar uma música lá, e aí estava mais tranquilo, a professora colocou o clipe de uma música lá no telão. Ah, é, filho? O que você fez? Mãe, eu fiquei desesperado na hora, eu fechei meu olho e tentei fechar o olho dos meus amigos. E aí eu olhei aquilo e falei, não, a gente não pode permitir essas coisas. Como pai, como mãe, nós nos posicionamos, mandei uma mensagem, marquei um horário para conversar. Nós marcamos um horário e lá de manhã a gente foi na escola conversar com a professora. E ela disse que não tinha ciência e conversou com a gente, pediu desculpa pelo ocorrido. Escuta, não entrega o estudo dos teus filhos, não. Saiba o que está acontecendo dentro da escola. Porque o que a gente mais atende são crianças passando por problemas seríssimos. Problemas de pornografia com 6, 8 anos de idade. Reproduzindo o que assiste no vídeo com a irmã mais nova. Reproduzindo o que assiste no vídeo com colegas de escola. Não entrega a sua família em nome de Jesus. As crianças levam o celular para a escola e elas assistem ali o que elas querem. Elas compartilham o que elas querem. Elas ficam o tempo todo no celular vendo o que elas querem. E elas estão sendo corrompidas, irmãos. Isso cai, destrói impérios, destrói famílias. Toma de novo o seu lar nas suas mãos. Toma a educação dos seus filhos nas suas mãos. Toma a educação de novo. Estude, entra nessa área e seja para a glória do Senhor. Amém? A glória de Deus. Nós não podemos entregar isso para Satanás. Nós atendemos crianças que elas estão tendo problema de sexualidade precoce. Elas muito cedo estão sendo expostas, estimuladas a coisas, né, a conteúdos sexuais. Amém? Então, teu filho chega da escola, dá uma olhada na mochila dele. Se interessa pelo que ele está aprendendo na escola. Marca um dia, vai lá na escola, conversa com o professor, com o responsável, um coordenador. É importante isso. As coisas têm acontecido debaixo dos nossos olhos, debaixo dos seus olhos. E a sua família, amém? São seus filhos. E nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para a educação. Você não pode pensar numa formação visando só o dinheiro, o financeiro, visando você se promover financeiramente. É claro que isso é consequência, você está prestando serviço, existe o retorno financeiro disso, mas não é o maior propósito. O maior propósito é aquilo que você tem, foi chamado para fazer e é bom no que faz. Você vai investir, transferir o reino de Deus nessas pessoas, nessas crianças, em nome de Jesus. Pai e mãe que está aqui, a partir de hoje, faça isso. Toma o controle, por favor, tá bom? Tem pessoas aqui, você sonha com a área da educação. Eu tenho vontade de formar nessa área da educação, de lecionar, de ensinar crianças. Vai investir. Hoje tem, o Senhor pode te dar sabedoria para você conseguir bolsa, para você poder ter vários tipos de acesso, para você conseguir a sua formação. E entenda, você está entrando num lugar de trevas, porque você é luz naquele lugar. Cristo aparecerá através de você. Amém, gente? Próxima área de influência é o governo, política. Amém? Precisamos entender, os cristãos podem e devem, escute, o cristão pode e deve se envolver com a política, desde que tenha sido chamado com caráter. Se não tem chamado para essa área, vai se corromper. Amém? Mas se tem chamado de Deus para isso, tem essa aptidão, essa habilidade de permanecer fiel aos princípios que carrega, aos valores que tem dentro de você, do reino de Deus, e você tem chamado para isso, não importa o ambiente não te influencia, você que será um grande influenciador nesses lugares. Amém? Nós vamos ver, na Bíblia fala sobre esses homens. José se torna um governador, um político, um governador do Egito. Estava envolvido, inserido nesse contexto, numa terra totalmente pagã. O Egito era uma terra pagã, cheia de idolatria. Não havia o Deus de Israel sendo adorado naquele lugar, mas José estava naquele lugar. Amém? Homens chamados para essa demanda, pessoas chamadas para lutarem por nós ali, para conservar nossos valores, os nossos princípios, para conservar leis
que não vão deturpar a família, que não vão corromper a cultura da família, nem a cultura do reino de Deus. Amém? Então existem pessoas, e o cristão pode e deve, sendo chamado para essa área. Nós não podemos nos esconder. Amém? Daniel estava em Babilônia, e foi um grande político em Babilônia. Naquele contexto todo que é a Babilônia. E ali estava Daniel, cheio do espírito de sabedoria, para não negociar seus valores, mas para ali ser o diferencial. Amém? Se você está aqui, você sente essa aptidão para essa área, não se corrompa, guarde os princípios, amém? Mas nós precisamos sim de homens e mulheres de Deus nesse lugar, nesse ambiente, que estão sendo voz, amém? Estão sendo a voz de Deus naquele lugar, para poder lutar pela cidade, pelas famílias, pelas demandas, em nome de Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém? Essas áreas são áreas de serviço. A gente anda com o Levi na cidade, ele vê alguma sujeira, algum lugar que está todo sujo, ele fala assim, quando eu crescer eu quero ser prefeito. Ele olha a sujeira na rua, ele fala, quando eu crescer eu quero ser prefeito. Para tirar a sujeira da rua. Quando eu crescer eu quero ser prefeito, porque não vai ter esse buraco aqui na rua. E ele fala isso o tempo todo, desejando ser o prefeito das cidades que ele anda. E isso é o que? Servir. São posições de serviço. Quando você cuida da sua família, você está servindo a sociedade. Quando você entra na área da educação, de alguma forma, você está servindo a sociedade. Quando você começa a se posicionar, você serve a outros. Quando você começa a governar, talvez não como um conselheiro tutelar, um vereador, prefeito, governador de algo, um deputado, mas o governo da sua família também, o governo da sua casa, o governo da sua empresa, tomar esse governo, assumir e entender que a posição de governo é posição de serviço, de servir a outros, e aquele que tem um chamado específico a entrar nessa área, que não se corrompe, porque tem caráter de Cristo, amém? E aqui nós temos uma outra área, fala comigo, fala as mídias. As mídias. Você lembra que quando a gente precisava saber de algo, a gente dependia única e exclusivamente dos jornais de televisão? Você lembra? E aí eles passavam a informação que eles queriam, e toda a nação ela passava a entender e acreditar nas informações que eram passadas pelo jornal de televisão. Aí vieram as redes sociais, a internet, e eu e você podemos ser repórteres hoje em dia. Eu e você podemos nos posicionar de alguma coisa, passar informações, e o que nós temos hoje é uma gama gigantesca de informação. As mídias sociais têm um poder violento. O que demorava tantos anos, tanto tempo para poder sair do Japão e chegar aqui, agora em frações de segundos pelo celular que está na sua mão. Isso é um poder violento, irmãos. Está nas nossas mãos e ele pode sim ser usado para a glória de Deus. Pode ser usado para a glória de Deus. Aquilo que você tem, as mídias, as redes sociais, de se posicionar e falar assim, eu posso influenciar alguém através daquilo que eu posto. Eu posso influenciar alguém através daquilo que eu compartilho. O que você está compartilhando pelo WhatsApp? Quais são os grupos que você participa? O que você está recebendo? O que você está fazendo com aquilo que está nas suas mãos? Irmãos, se posiciona. Saia de grupos que tem que sair. Em nome de Jesus. Olha só, a gente compartilhou no encontro de casais algo importantíssimo. Foi o Senhor que criou o nosso corpo, amém? Foi o Senhor que criou o seu cérebro, amém? E o nosso cérebro é uma ferramenta incrível dentro de nós. E a gente estava falando exatamente sobre isso. Um estudo que uma das principais neurocientistas do mundo compartilhou. Quem estava aqui no encontro de casais ouviu que nesse estudo ela falava sobre as vibrações. Olha para mim, olha aqui para mim. As vibrações que saem dos cérebros das pessoas. Que se comunicam, cérebros que se comunicam com outros cérebros. E isso é um estudo de neurociência.
E os casais que são muito parecidos com seus gostos, eles foram colocados no estudo e alguns estímulos foram apresentados para os dois e o cérebro começou a mandar ondas, vibrações. Chegou um momento que as vibrações do cérebro ficou tão parecida que já era impossível diferenciar qual era o cérebro de quem. Por ser tão parecido, por conviver tão perto. E o estudo conclui, presta atenção. O estudo conclui que, se você é uma pessoa que vive triste, angustiada e fala assim, eu preciso ser uma pessoa mais feliz, você tem que se cercar de, no mínimo, 5 pessoas felizes ao seu lado. Porque as vibrações do cérebro dessa pessoa vai se conectar com o seu. Já viu quando você entra num ambiente, você fica ali com pessoas totalmente negativas, e só fica murmurando, reclamando, automaticamente o seu cérebro aprende a o quê? Reclamar. Você passa a reclamar. A nossa avó dizia o quê? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Olha isso. E o Senhor, Ele nos deu uma família como igreja, onde os princípios estão baseados na palavra de Deus, aonde todos nós aqui estamos falando e pensando na palavra de Deus. E aí em Provérbios diz, olha, cuidado com os seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É dirigida pelos seus pensamentos. Com quem você está andando? Sabia que a gente não anda só com pessoas físicas? A gente anda com quem a gente segue nas redes sociais. Sabia? Que as pessoas que a gente segue são companhias, porque a gente fica se alimentando do conteúdo que elas colocam lá. Aquilo que você alimenta a sua alma, assim você vai ser. Como a gente alimenta a nossa alma, assim a gente vai ser. Então toma de volta em nome de Jesus. Quem tem redes sociais aqui? Levanta a mão. Quem tem redes sociais? Toma de volta em nome de Jesus, se posiciona naquele ambiente, naquele lugar e seja sim um influenciador para a glória de Deus. E o próximo ambiente de influência, a área de influência são as artes e entretenimento. Amém? O que seria isso? Seria a forma que o cristão tem de expressar de forma criativa a presença de Deus. Pessoas que têm essa facilidade para a arte, para o teatro, para o entretenimento, né? Quando fala de entretenimento, fala da tecnologia, criar tecnologia que vão ser ferramentas para o reino de Deus, para a propagação do evangelho. Existem pessoas que têm essa facilidade, não é? Então, se você é alguém que está aqui, pastor, eu tenho uma facilidade, eu gosto dessa coisa da arte, né? Do teatro, da música, né, da dança, mas tudo isso para que de uma forma criativa, entenda, uma forma criativa para você expressar a presença de Deus. Isso é transferir o reino de Deus, isso é influenciar pessoas para que elas sejam discípulos do Senhor. Amém? Também nessa área de influência das artes e do entretenimento. Se você se identifica com isso, amém? Busque conhecer mais sobre isso, desenvolva mais essa parte criativa sua, o reino de Deus ganha com você, amém? O reino de Deus tem muito a ganhar, se você é uma pessoa criativa para isso. Nós podemos organizar evangelismo criativo, forma de poder levar a palavra de Deus a pessoas, de uma forma convidativa, de uma forma atrativa, de uma forma criativa, amém? Então essa área de influência também faz parte da nação, da sociedade, e existem muitas pessoas que estão usando essa área para poder doutrinar para o mal, para poder estimular pessoas a se afastarem de Deus, para estimular pessoas à pornografia, à imoralidade, a tantas e tantas coisas. Nós podemos usar dessa área de influência para a glória de Deus, amém? Para a glória de Deus. Teatros que vão falar do amor de Deus, músicas que vão compor o coração do Pai, que vão compor o quanto esse Deus é maravilhoso e que vão ser ministrados a pessoas, amém? Ferramentas nessa parte tecnológica, ferramentas que vão ajudar a levar o evangelho. Se você é alguém que sente uma inclinação para isso, nós temos vários cursos, aí fora tem curso, tem faculdade para isso também, para essa formação, e você entenda que também investindo nisso, você está fazendo isso para a glória de Deus. Você está gerando discípulos do Senhor Jesus. Amém? Amém. E a última área é a economia.
E essa área aqui é a área onde a gente pede a sabedoria do Senhor para administrar os recursos. Irmãos, entenda, você vai sair daqui a pouco e você vai de volta para sua casa. E você está inserido, nós estamos inseridos em tudo isso. Nós estamos inseridos em alguma área do que a gente está falando aqui. E sabe o que você vai fazer? Você vai preparar um ambiente. É assim como esse ar-condicionado aqui, ele não está preparando um ambiente? Tem um ambiente, tem um clima por causa desse ar-condicionado. Quando você chega no ambiente, você prepara o ambiente também. Você prepara aquele lugar como? Quando você se posiciona, quando você vive uma vida íntegra, quando você busca o Senhor, quando você ora naquele lugar, quando você assume a posição de governo novamente, falar assim, eu estou entrando aqui, esse ambiente não vai ser o mesmo, porque o Senhor, Ele está entrando comigo. E aqui a última área é economia, tem a ver com o teu trabalho, tem a ver com os teus recursos, tem a ver com as tuas finanças, tem a ver com empreender. Qual é o teu projeto? Você tem um sonho empreendedor no teu coração? Você tem desejo de empreender algo? O nosso Deus é dono de toda a sabedoria e Ele pode te capacitar com sabedoria. Capacitar com estratégias, estude sobre a área e entra em nome de Jesus. Todo investimento é um investimento de risco, né? Tudo que você vai fazer tem um risco. O problema é a gente ficar parado e não fazer nada, irmãos. Na verdade, o problema é a gente nunca tentar fazer algo, nunca ir fazer algo, buscar fazer. Que o Senhor abra os teus olhos em nome de Jesus. Te dê sabedoria, te dê amigos, pessoas que vão sentar do seu lado e vão te ajudar. Pessoas que vão sentar do seu lado e vão abrir portas. Já viu? Tem pessoas que passam na nossa vida e elas abrem portas. Eu profetizo que o Senhor vai colocar pessoas ao seu lado que vai abrir portas. Quando você prospera, não é só você que prospera, famílias prosperam também. Se você abre uma empresa, você cresce na sua empresa, automaticamente você contrata pessoas. Quando você contrata pessoas, você está abençoando outras famílias. Que o Senhor te dê recursos para isso, capital de investimento. E se você trabalha em algum lugar, que o Senhor te abençoe com sabedoria. Que você se desenvolva em nome de Jesus. Porque através de tudo isso, o nome do Senhor, Ele é glorificado. Sabe por que senão? A gente vai passar uma vida fazendo isso aqui, ó. Correndo atrás da bênção. Andando atrás da bênção. Andando atrás da bênção. A gente fez um teatrinho, né? Um tempo atrás, onde o irmão ficava correndo atrás da bênção. Corre atrás da bênção, sai correndo, até o momento que você se posiciona e fala assim, entende que tudo que você tem, tudo que você é, pertence ao Senhor Jesus. E você começa a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que acontece? A bênção começa a correr atrás da gente. A gente para de viver uma vida correndo atrás de bênçãos, de coisas. E essas coisas passam a nos acompanhar. Porque o Senhor, Ele é o principal. O Senhor, Ele é a nossa referência ao que a gente tem buscado. Amém? Amém? Fala assim comigo, fala, eu vou me posicionar. De alguma forma eu vou fazer alguma coisa em nome de Jesus. E a importância de você conhecer essas 7 áreas de influência é porque em alguma delas você se encaixa. Amém? Em alguma delas você vai se encaixar. Então quando você se encaixa numa dessas áreas, essa área é seu campo missionário. Essa área é a área onde o Senhor está te levantando, te equipando para você influenciar, ensinar, discipular pessoas, transferir valores do reino de Deus nesses ambientes, transformar pessoas em discípulos do Senhor. Amém? Precisamos desconstruir isso, que servir a Deus é apenas ter um cargo dentro da igreja, não é sobre isso. Amém? Existem pessoas que são chamadas especificamente para um ministério dentro da igreja, mas nós precisamos entender que existem talentos, aptidões que eu estou exercendo lá fora. E que nas mãos do Senhor está sendo ferramenta. Deus está me equipando para que eu seja a luz do mundo, o sal da terra, para que eu possa influenciar essas pessoas a elas serem discípulas do Senhor. Entenda, talvez você está sentado aí perguntando, mas será que eu sou chamado para influenciar? Se discipular
Transformar pessoas em discípulos de Cristo é influenciar. E você pode perguntar, será que eu sou alguém que vai influenciar? Pode dar uma resposta? A resposta é sim. Fala para o teu irmão, sim, meu irmão, sim. Fala para ele, sim, sim. Amém? Porque todos nós temos um raio de influência. Todos nós afetamos alguém. Todos, sem exceção aqui. Quando eu falo de influência, não é o fato de estar num lugar grande. Amém? De estar num lugar de destaque, de eminência. Não é sobre isso. Mas é entender que você influencia alguém. Você tem um raio de influência. Você afeta algumas pessoas sim. Você pensa que não, mas afeta. Então usa dessa sua influência para transferir o reino de Deus. Para transformar essas pessoas em verdadeiros discípulos do Senhor. Não estamos aqui apenas para converter pessoas, mas para impactar as nações da terra e cumprir a grande comissão do Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus por isso. Você foi chamado, irmãos. Quando você entende aonde você foi chamado para estar, você começa a se equipar. Então essa palavra precisa provocar em você uma decisão a partir de hoje. Você se identificou com alguma dessas áreas? Nós vamos mandar isso aqui para vocês, tá bom? Nós vamos enviar para a igreja, você vai poder ler com todo cuidado na sua casa. Em uma dessas áreas, você se identificou, você agora vai tomar uma decisão de se equipar. Amém? Uma decisão de se levantar, uma decisão de se posicionar nesse campo missionário que Deus te colocou. Nessa área de influência para transformar pessoas em discípulos do Senhor. Quem crê nisso, diga amém.